Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nesta linda manhã de inverno na cidade santa de Jerusalém. Uma manhã com vento, com chuva, com frio, conforme reza a melhor tradição do inverno israelense. E eu vim até aqui caminhando ao Parque Mitchell, que é um local onde se realizam grandes cerimônias na cidade de Jerusalém. E também ocorrem eventos culturais, né, de toda a ordem, alguns inclusive inadequados, mas enfim, é um espaço de uso comum da cidade. Me permitam caminhar um pouco, para que eu possa compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Naturalmente, com o tempo chuvoso, como se encontra Jerusalém, os eventos aqui no Parque Mitchell, que são eventos que se realizam a céu aberto, porque essa é a característica desse anfiteatro, estão suspensas, o que me oportuniza a chance de vir até aqui sem uma multidão, sobretudo de jovens, que comumente vêm aqui assistir apresentações musicais. Mas esse local também é sede de cerimônias importantes que o movimento sionista promove. E também não há nenhuma proibição que os ortodoxos utilizem esse espaço, né, para os seus próprios eventos culturais, desde que esteja garantida a separação que é exigida pela Torá entre homens e mulheres. Vamos nos aproximar um pouco mais. Enquanto isso eu vou mostrando para vocês. Esse caminho acima é um caminho que nos leva diretamente ao Kotel Amaravi, né? É relativamente próximo, né? De carro ou de ônibus, não mais do que 3 ou 4 minutos. Na verdade, o Parque Mitchell está entre, né, o Kotel e o centro da cidade de Jerusalém. E como todos vocês sabem, o povo judeu vai, nesse Shabat, fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá. A paraxá que vamos ler é a paraxá Terumá. Certo, meus amigos? E eu tenho para compartilhar com vocês algo muito especial, né? Algo muito especial que eu aprendi recentemente, né? Que me sinto impulsionado, né, pela força desse conhecimento, de compartilhar com todos aqueles que querem, sobretudo, viver segundo as leis divinas. Que bom, não há nenhuma barreira me proibindo de entrar. Bom, é bem verdade que o israelense, pela sua própria natureza, é avesso a qualquer tipo de autoridade. É por isso que Israel jamais vai viver uma experiência como a de um regime de exceção, simplesmente porque a sociedade israelense não aceita. Para vocês terem uma ideia, mesmo uma simples fila no ponto de ônibus ou numa estação de trem é impossível, né, na terra de Israel, devido à enorme aversão que o israelense tem às formas de disciplina. Mas me permitam concentrar a minha atenção, o meu olhar, sobre a paraxá Terumá. E o que ela nos conta? Ela nos fala da construção do Mishkan, do tabernáculo móvel que o povo judeu manteve durante 40 anos no deserto, e depois, quando entramos na terra de Israel, ele persistiu até que o rei Salomão ergueu, aqui muito próximo de onde nós estamos, o Beit HaMikdash. E a paraxá, nesta paraxá, Hashem ordena ao nosso povo que construa o Mishkan. A construção do Mishkan, ela é um sinal de perdão do Criador
pelo pecado do bezerro de ouro. Todos nós sabemos, Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai com as Luhot, com as tábuas da lei, e encontrou o nosso povo adorando o bezerro de ouro. Isso fez com que ele quebrasse as tábuas e teve que subir mais 2 vezes ao Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, até que o nosso povo foi finalmente perdoado. E o sinal desse perdão se expressou através, justamente, da autorização para a construção do Mishkan. O objetivo era que a Kadosh Baruch Hu, a divindade, a Shekhinah, voltasse a viver conosco, no acampamento de Israel. Mishkan, ele era colocado sempre, no centro das tribos de Israel. E a Parashá relata a campanha, que Moshe Rabbeinu realiza para arrecadar todos os itens necessários para a construção do Mishkan. Então era necessário, evidentemente, para construir o tabernáculo e também os kelim, os objetos, como a mesa, a menorá, o altar e etc., era necessária uma quantidade imensa de ouro, de prata, de couro, de lã, de linho. Também as pedras que iam compor o peitoral do sumo sacerdote, Rosh Mishpat, as pedras que nós chamamos de Urim Vetamim, tudo isso era necessário ser arrecadado. Ou seja, o nosso povo foi exortado a doar. E nós saímos do Egito, evidentemente, muito ricos. Havia essa riqueza no seio do povo judeu. Mesmo as pessoas mais simples possuíam na sua posse grande riqueza. E o nosso povo atendeu a conclamação de Moshe Rabbeinu com grande alegria, com grande amor. Embora todo judeu fosse obrigado a fazer alguma doação, as doações excederam muito além do necessário para a construção do Mishkan. Mas é curioso perceber que quando a Parashá relaciona os itens necessários, ela começa com o ouro e depois se segue para a prata, o couro, a lã, o linho e finalmente as pedras, as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel no peitoral do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, num claro sinal, de que a relação é estabelecida com base na sua importância. Mas olha, a lã e o linho são mais importantes do que as pedras que representam as tribos. Importante entender que o Kohen Gadol, ele, quando era demandado pelo nosso povo a tirar uma dúvida, ele se comunicava diretamente com a Kadosh Baruch Hu por meio do Rosh Mishpat. E as pedras, elas tinham sinais, além dos nomes dos patriarcas, das letras do alfabeto hebraico, que permitiam que nós compreendêssemos as mensagens que vinham da divindade. Então é estranho que a lista seja estabelecida com base numa ordem, suposta ordem de importância, e que as pedras das tribos sejam o último dos itens. Por que nós não começamos, eu digo a Torá, por que ela não começou com as pedras, mas deixou apenas as pedras tão preciosas por último, ao final da relação dos itens necessários para que pudéssemos erguer, construir, fazer funcionar o Mishkan. E o que eu quero compartilhar com vocês é um reducho impressionante, que para mim é lindo, foi também bastante esclarecedor. Vejam, há um comentário muito famoso na Torá que diz que os Nessim, os líderes, os príncipes das 12 tribos de Israel, disseram para o nosso povo algo como: doem tudo que vocês puderem doar, juntem todos os recursos que vocês puderem juntar. E ao final, nós, os 12 líderes das tribos, vamos nos encarregar de doar tudo aquilo que falta. No final, nós vamos doar tudo aquilo que estiver faltando e que for necessário para a construção do Mishkan. Nós doaremos, dando ao nosso povo, de alguma maneira, a garantia de que o Mishkan seria erguido. Porém, muito ao contrário do que se possa imaginar, essa atitude não foi uma atitude bem recebida por Akadosh Baruch Hu. A ideia dos líderes das tribos de fazer com que o nosso povo não se preocupasse na medida em que eles assumiam a responsabilidade de se encarregar de doar tudo aquilo, eles eram evidentemente muito ricos, de doar tudo aquilo que estivesse faltando, não
foi, né, algo sancionado, né, por Akadosh Baruch Hu. E a verdade é que, infelizmente, para os príncipes das tribos de Israel, o nosso povo doou tão efusivamente, as doações acabaram por exceder, e Moshe Rabbeinu teve que dizer ao povo: parem de doar, porque nós já temos o necessário para a construção do Mishkan. De modo que não ficou faltando nada, e as 12 pedras do peitoral, né, Urim Vetumim, Moshe Rabbeinu já as possuía. Há um outro Midrash que explica isso, que eu não quero entrar agora no detalhe. E a Torá diz que os Nessiim, né, cometeram um erro muito grave. Por que, Átila? Por que eles cometeram um erro muito grave? Porque deixaram, né, uma mitzvah para cumprir no final, enquanto deveriam ter corrido para cumprir a mitzvah. E eu já podia encerrar aqui esse shiur dizendo a vocês: quando uma pessoa pede de tzedakah a você, quando uma pessoa pede uma ajuda a você, quando você se faz necessário, em qualquer circunstância, a prestar uma assistência na rua a alguém que se encontra acometido de um mal-estar, enfim, as oportunidades que a Kadosh Baruch Hu coloca diante das nossas existências para cumprirmos mitzvot são infinitas. E a sabedoria do povo judeu nos ensina que nós devemos correr para cumprir uma mitzvah quando ela se coloca diante de nós. É como se o Criador dissesse para cada um de nós: olha, você é necessário aqui, né? Faça isso, mas faça de imediato. Ou seja, os Nessiim, os príncipes de Israel, deveriam ter sido rápidos em doar de imediato tudo aquilo que eles pudessem, que desejavam doar para a construção do Mishkan. Por quê? Quando você tem uma mitzvah diante de você, e essa é a primeira lição, você deve correr para cumpri-la, o mais rapidamente possível. Abraão Avinu, nosso patriarca, quando Akadosh Baruch Hu disse a ele que levasse Yitzhak ao alto do Monte Moriá e o sacrificasse, porque esse era o desejo de Akadosh Baruch Hu, foi o que Abraão Avinu fez. Ele não retardou em cumprir essa mitzvah. No dia seguinte, ele reuniu o seu servo Eliezer, as suas mulas, pegou Ismael também e seguiu para o Monte Moriá. A Torá nos ensina em diferentes momentos esse princípio geral. Quando nós somos chamados pelo Criador a cumprir uma mitzvah, nós devemos cumpri-la. E ao longo dos anos, estudando a Torá, sempre me ficou um certo gosto amargo, porque eu não entendia exatamente por que os Nessiim haviam agido dessa forma. Nós estamos falando de gigantes espirituais, nós estamos falando de pessoas que conheciam a Torá. E a Guemará, evidentemente eu não tinha conhecimento, né, porque eu, obviamente, ainda não tive a oportunidade de estudar toda a Guemará em profundidade. A Guemará nos ensina que toda pessoa que começa uma mitzvah, né, mas não a conclui, e geralmente nós não a concluímos porque o Yetzirah, a má inclinação, né, nos sugere não realizar a mitzvah até o final, e muitas vezes ele nos conduz para uma outra mitzvah, como uma forma de não completar aquela boa ação que nós estamos praticando. E a Guemará, ou seja, o Talmud, nos ensina que quando chega uma outra pessoa que completa uma mitzvah que nós não completamos, ou seja, nós realizamos parte daquela mitzvah, mas não a concluímos, quando uma outra pessoa chega e conclui essa mitzvah, como nos revela o Talmud, ela adquire todo o mérito dessa mitzvah. Entenderam a gravidade disso? Muitas vezes vocês podem pensar: eu vou ajudar essa pessoa aqui, mas vou ajudar dentro de certos limites, né? Eu vou fazer apenas um pouco para ajudá-la. Saiba que uma outra pessoa, se chegar a ajudar essa pessoa, fazendo com que ela complete a mitzvah, por exemplo, a Torá nos fala que, e esse também é um mandamento divino, se você vê na rua uma pessoa que, mesmo que seja sua inimiga, né, seu burro tenha caído na estrada por não ter suportado a carga, o peso que ele estava carregando, nós temos obrigação, mesmo que seja o nosso inimigo, de ajudá-lo a levantar o animal, de ajudar a retirar a carga do lombo do animal.
Eu estou apenas dando um exemplo, mas as possibilidades são infinitas. Então, quando você começa, mas não termina o cumprimento de uma mitzvah, e uma outra pessoa completa, ela adquire todo o mérito, ou seja, você perde tudo aquilo que você realizou. Você pensa que fez algo, né? Você pensa, não, eu dei minha contribuição, eu ajudei. Não estou falando aqui de dinheiro, meus amigos, eu estou falando, sobretudo, né, da ação de cada um de nós. Porque nós podemos, né, realizar infinitas mitzvot. Se uma outra pessoa, eu insisto nesse ponto, chega e completa essa mitzvah no seu lugar, ela leva completamente o mérito, como se ela mesma tivesse feito toda a mitzvah. É que nos ensina o Talmud, é a segunda lição. A primeira, devemos ser rápidos para cumprir a mitzvah. A segunda é que devemos realizá-la completamente. E o que fizeram os Nessim, que eram estudiosos da Torá? Eles pensaram, e era isso que eu não sabia, vamos terminar o Mishkan. Mas como assim? Por que os líderes das tribos queriam tirar o mérito do nosso povo de erguer o Mishkan, né, de realizar essa mitzvah extraordinária, de criar uma casa para Kadosh Baruch Hu no seio do nosso povo, no meio do deserto? Por que tirar o mérito do povo judeu de cumprir essa mitzvah, sobretudo quando a Kadosh Baruch Hu nos ordenou a construção como um ato de amor, no qual ele perdoou o nosso povo pelo cometimento do pecado do bezerro de ouro. E os Nessim pensaram, esse é o Reduz, ora, vamos nós, que não participamos do pecado do bezerro de ouro, assim como os levitas, os Nessim não participaram disso, vamos nós mesmos, que estamos mais limpos, que estamos mais puros, terminar a construção do Mishkan. E uma vez que nós terminemos doando tudo aquilo que falta, nós traremos para nós mesmos o mérito da construção do tabernáculo. Porque eles pensaram que o Mishkan não podia ser construído por aqueles que haviam cometido o pecado do bezerro de ouro. E a Kadosh Baruch Hu não gostou nada disso. Mas por que, Átila? Porque Hashem, né, não se agradou com a atitude dos Nessim. Ele não gostou e efetivamente não permitiu que fosse feito, uma vez que o nosso povo doou, né, os recursos mais do que necessários para a construção do Mishkan. Moisés, Moshe Rabbeinu, reuniu os recursos e efetivamente levantou o Mishkan com as doações que haviam sido dadas pelo nosso povo. Mas por que Hashem não gostou da atitude dos Nessim? Porque eles menosprezaram o valor da Teshuvá. Meus amigos, o povo judeu havia feito uma Teshuvá completa. E o que isso significa? Que ele havia de fato se arrependido do erro, ou seja, do pecado do bezerro de ouro. E foi por essa razão, não outra, que nós somos perdoados. E o sinal desse perdão veio na forma da ordem da construção do Mishkan. Os Nessim pensaram algo como, tá bom, eles fizeram Teshuvá, mas eles ainda não estão limpos o suficiente para construir o Mishkan. Vamos nós ter, no lugar de todo o povo, 3 milhões de pessoas, o mérito para a construção do Mishkan. E esse foi um erro muito grave. Por quê? Porque mostrou que os Nessim não entendiam a força que a Teshuvá tem. Meus amigos, ao longo de nossas vidas nós cometemos muitos pecados. É da natureza humana a transgressão. Porém, a Kadosh Baruch Hu nos promete que, em razão do arrependimento verdadeiro, a Teshuvá tem várias etapas, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas se você de fato se arrepende, corrige os seus erros, se você tiver cometido uma falta grave com uma outra pessoa, se foi uma falta contra Kadosh Baruch Hu, é necessário um perdão verdadeiro, né, de Hashem. Para isso é preciso que você de fato reconheça a gravidade do erro que você cometeu, mas na medida que você atravessa todas essas etapas e efetivamente demonstra ao Criador que você é uma pessoa nova, que você está limpa desse pecado, o próprio Talmud nos diz que a transgressão
se converte em mitzvah, ou seja, aquele pecado que você cometeu, na medida em que você reconhece ele, que você esteja disposto a não cometê-lo novamente, que você completa o processo de techuvá, se converte em mérito. Isso é algo extraordinário, né? Que a Torá nos ensina, e eu também já tive, em outras ocasiões, a oportunidade de dizer isso para vocês. Nós nunca devemos desprezar as pessoas que fizeram techuvá, e essa é a terceira lição que são contidas hoje aqui nas minhas palavras. Você pode pensar algo como, aquela pessoa cometeu um pecado, ela diz que fez techuvá, ela demonstrou por meio das suas ações que é uma pessoa nova e não voltou a cometer esse pecado, mas eu acho que ela, por ter cometido esse pecado, não merece crédito de confiança, não merece que eu reconheça a força da sua techuvá. E foi o que os Nissim fizeram. Hashem, o Criador do universo, havia perdoado o nosso povo, mas os Nissim não. Eles não deram ao nosso povo o mesmo crédito que a Kadosh Baruch Hu deu. Ou seja, Hashem disse a todo o povo judeu agora, vocês estão limpos, até porque se não estivessem, a Shekinah não podia descer dos mundos espirituais para habitar nas tendas de Israel, no seio das tribos, se manifestando de uma forma aberta, com milagres impressionantes dentro do Mishkan. Os Nessim menosprezaram, como eu disse, a techuvá do povo judeu. E esse foi um grande erro, e eles acabaram sem ter a oportunidade de colocar a sua pedra, por assim dizer, na construção do Mishkan. Eles mesmos acabaram não podendo ter o mérito de doar para a construção do Mishkan. Mas, sobretudo, a última lição que eu quero compartilhar com vocês é que nós devemos acreditar na força da techuvá, não em relação apenas ao outro, mas sobretudo em relação a nós mesmos. Porque se nós não acreditamos na força que a techuvá tem, se nós não acreditamos na força do arrependimento, se nós não acreditamos na nossa capacidade de corrigir os nossos pecados e nos transformarmos numa pessoa nova, né, comprometida em viver uma vida reta, consentida pela Torá e amada por Akadosh Baruch Hu, o que nós estamos dizendo? Que nós mesmos jamais vamos alcançar esse mérito. Se nós não somos capazes de perdoar uma outra pessoa que manifestamente dá esse passo em direção a uma mudança profunda no seu modo de viver e de agir, nós estamos dizendo que não acreditamos que nós mesmos somos capazes dessa mudança. E, evidentemente, a Torá e a sabedoria do povo judeu jamais vai conectar com tal entendimento. Nós somos humanos, cometemos pecados, devemos lutar intensamente contra a nossa má inclinação e nos esforçarmos diuturnamente até o nosso último suspiro de vida nesse mundo, para andarmos nos caminhos de Hashem. O justo é aquele que vive da fé. Mas se nós cairmos, e isso normalmente acontece, muitas vezes ao longo das nossas vidas, nós nos levantamos com a certeza de que o Criador estende o seu perdão a cada um de nós, meus amigos. Era o que eu tinha a oferecer a vocês e desejar a todos um Shabbat Shalom.